Creio que não há dúvidas para nós etnobiólogos da importância da nossa disciplina e do papel que ela pode desempenhar para uma sociedade melhor e mais justa. Eu acredito que os desafios que nós temos à frente são diversos, mas se eu pudesse prever, ou melhor, se eu pudesse desejar algo para a etnobiologia nos próximos anos, seria em dois caminhos. Uma etnobiologia mais comprometida com as demandas sociais, uma etnobiologia que pudesse responder às necessidades da sociedade, profissionais voltados para responder algumas das questões imediatas que nos afligem, com os problemas da fome, a necessidade de produzir alimentos e tantas outras questões que estão nos preocupando atualmente. Mas um outro desafio que eu enxergo para a etnobiologia no futuro é o nosso fortalecimento e consolidação como disciplina científica, como ciência. Melhorar nossa capacidade argumentativa, melhorar nossa base de dados, melhorar a qualidade das nossas perguntas científicas, melhorar a qualidade dos nossos métodos. Pelo menos eu almejo que nos próximos anos nós possamos chegar e atingir esses dois cenários. Eu gostaria de ser mais otimista quanto a isso, mas eu acredito que pelo menos nós estamos trilhando os caminhos, estamos procurando acertar. E faz parte de trilhar caminhos, errar, levantar e seguir adiante. Mas acredito que, com a preocupação que a nova geração de etnobiólogos que estão surgindo, com essa preocupação de melhorar a qualidade de vida do planeta e de biólogos também comprometidos com a ciência, de se formar cientistas, mas que sejam cientistas que também sejam cidadãos. Boa tarde a todos. Eu vou trazer um pouquinho na minha fala de um pouquinho das nossas inquietações ao longo dos últimos 10 anos. Talvez responder uma indagação que a doutora Ana Lara fez na fala anterior, perguntando se nós não carecemos de um cenário teórico. A minha fala é provocativa. Eu vou propor um cenário teórico para que a gente possa estudar os fenômenos que abarcam os interesses dos etnobiólogos. É provocativa no sentido que eu vou mostrar um cenário. Nosso grupo somente agora está contemplando esse cenário em seus estudos e eu estou trazendo esse cenário realmente para que nós possamos começar uma discussão e uma reflexão no assunto. Ao longo dos anos, a gente tem se interessado por tentar compreender a relação pessoas e recursos naturais. Nós sentimos falta, ao longo do tempo, desses cenários. E nós nos perguntamos muitas vezes, como referenciais ecológicos e evolutivos podem nos ajudar a entender a relação pessoas e natureza? Eu pergunto cenários ecológicos e evolutivos, talvez pelo fato de ser biólogo. E a teoria da evolução, para mim, como um dos grandes referenciais, talvez o que dá sentido à biologia, também faz muito sentido para mim. Então, como etnobiólogo, eu também procurei muitas vezes contemplar esse cenário e trazer esse cenário para as minhas investigações. Dentro da etnobiologia, a gente pode perceber que existem alguns trabalhos com a tendência de incorporar modelos ecológicos e evolutivos para compreender a relação pessoas e naturezas, especificamente nos estudos de domesticação de plantas e de paisagem. Quando eu comecei a estudar e me interessei pelo tema, eu percebi uma coisa: faltava um guarda-chuva, um conceito, uma definição, um cenário que pudesse abarcar esse interesse. Então, eu e a doutora Patrícia propusemos o que nós chamamos de etnobiologia evolutiva, que seria o ramo da etnobiologia que estuda as histórias evolutivas dos padrões de comportamentos e conhecimentos humanos sobre os recursos biológicos, tanto no que refere à cognição quanto ao comportamento, considerando aspectos históricos e contemporâneos que influenciam esses padrões ao nível dos indivíduos até os da sociedade. Só que contemplar, trazer uma definição não resolve o problema. Nós precisamos realmente de um cenário teórico. A teoria da evolução clássica, ela se mostra interessante e tem ajudado a resolver muitos problemas, inclusive dentro da ecologia humana, da antropologia ecológica. Daí surgiu, então, o meu interesse pela teoria da construção de nicho, que eu vou apresentar basicamente aqui. E como a teoria da construção de nicho pode ser um cenário interessante para nós etnobiólogos. Estou falando rápido? Tá bom? Então, como pode ser um cenário interessante para nós etnobiólogos? Para mim foi muito intuitivo. Quando eu descobri a teoria da construção de nichos e comecei a contemplar, por exemplo, essa relação, o nosso informante, o nosso parceiro de pesquisa, olhando o recurso medicinal, eu me perguntava, como é que eu posso explicar essa trajetória, essa relação do ponto de vista cognitivo e comportamental? A luz de que teoria pode me ajudar a entender essas escolhas, os padrões de seleção? Por que a pessoa usa um recurso em detrimento do outro? Então, isso começou a me angustiar
E a teoria de construção do nicho surgiu para mim como uma escolha muito natural. Algumas das premissas dessa nossa abordagem, do nosso grupo, que não todas, eu trouxe para vocês começarem a entender um pouco do meu pensamento. Uma dessas premissas é que o comportamento humano ele é variável entre os pares do mesmo grupo, relacionado ao uso de recursos naturais, e evolui por meio de seleção dos traços que conferem vantagens adaptativas. Eu botei vantagens adaptativas vermelho para frisar uma palavra-chave dentro desse cenário dessas vantagens. Uma outra ideia seria: a grande variabilidade comportamental deve ser herdada, não necessariamente por uma base genética, mas principalmente por transmissão cultural. Então, entra nesse cenário a ideia de transmissão cultural. Nós, etnobiólogos, trabalhamos muito com transmissão cultural, aprendizado social. Eu acredito que dentro desse cenário de trabalhar questões ecológicas e evolutivas, nunca fez tanto sentido abordar hoje transmissão cultural e aprendizagem social. E também, eu acredito que faz muito sentido a gente também começar a contemplar os fenômenos da memória. Tentar entender um pouco mais a memória. Como, por exemplo, aquilo que nos é dito por nosso parceiro de pesquisa está sendo influenciado por sua memória recente, por sua memória antiga, e o quanto essa memória está sendo afetada por outras questões, como questões culturais. E, por fim, em uma mesma população, distintos indivíduos, distintas pessoas, podem ter diferentes estratégias para lidar com os recursos naturais, bem como diferentes formas de interagir com outros membros da mesma população, incluindo as suas decisões e os seus comportamentos. Então, são conceitos, ideias-chave. Então, procurei um cenário que pudesse abarcar essas ideias. Então, para mim, pareceu muito intuitivo a teoria da construção de nicho. Eu vou explicar por que ela me pareceu um conceito interessante. A teoria da construção de nicho é um ramo nascente da biologia evolutiva que enfatiza a capacidade dos organismos para modificar a seleção natural em seu ambiente e assim atuar como co-diretores de sua própria evolução, bem como de outras espécies. O que é engraçado é que na fala da doutora Ina, ela deu um exemplo clássico de construção de nicho, que foi o caso dos castores que constroem os diques. É um exemplo clássico, porque a teoria de construção de nicho parte do princípio que os organismos são basicamente engenheiros do ecossistema. E nós, seres humanos, somos talvez um dos maiores e mais potenciais construtores de ecossistemas. Então, partindo dessa ideia, qual a diferença então da teoria da construção de nicho para tentar entender um fenômeno cultural, para tentar entender a nossa história evolutiva, a nossa história de relação com a natureza e com os recursos naturais? A gente precisa fazer uma comparação. Comparar a teoria evolutiva padrão com a teoria da construção de nicho. Então, à minha direita eu coloquei a TVP, que é a teoria evolutiva padrão, e à minha esquerda a teoria de construção de nicho. Qual é o foco dessas teorias? A padrão, a evolução dos organismos ocorre em resposta ao ambiente. A teoria da construção de nicho com a evolução entre organismos e ambiente. Essa é uma das principais ideias. A segunda, qual é a causa? Para os evolucionistas clássicos, a causa do processo evolutivo é unidirecional. Os ambientes sempre moldando os organismos. Na teoria da construção de nicho, é recíproca. Somos influenciados pelo ambiente e influenciamos o ambiente de uma maneira recíproca. E com relação à construção de nicho, ambas as teorias admitem que nós somos engenheiros de ecossistemas. Os seres vivos são engenheiros de ecossistema, constroem nicho. Só que, na teoria evolutiva clássica, o nicho é tratado como produto da evolução. E na teoria de construção de nicho, é tratado como um processo evolutivo. Ou seja, o fato de um castor construir um dique e aquilo alterar o cenário das relações ecossistemas locais e afetar a evolução de outros organismos que estão naquele ambiente e sua própria evolução, é tratado na evolução da biologia clássica como produto da seleção. Richard Dawkins, que é um cientista ligeiramente polêmico, que escreveu um livro ligeiramente polêmico, chamado O Gênero Egoísta, ele fala que esse nicho construído é chamado, ele escreveu um livro chamado de fenótipo estendido. É produto da evolução, nada mais é um fenótipo do organismo que se estende além do próprio indivíduo. Na teoria da construção de nicho, quando o indivíduo ele altera seu ambiente, como nós fazemos,
nós também alteramos as pressões seletivas que são exercidas sobre nós. Isso pode afetar a nossa própria evolução e a evolução de outros organismos. Ou seja, nós modificamos nossa própria evolução e alguns seres vivos modificam sua própria evolução. E, por fim, como é que é a herança? Na teoria clássica, genética. Na teoria de construção de Nietzsche, considera a genética, considera a ecológica e considera a cultural. E a nossa espécie humana, dentro da teoria de construção de Nietzsche, admite-se que a cultural talvez seja uma das formas de herança e de transformação mais potentes do que outras formas. Então, isso para mim foi muito intuitivo. Eu acredito que a maioria de nós, ectobiólogos, acredita que nós transformamos o ambiente e que existe um processo de coevolução com a natureza, mas eu sentia que faltava algo que abarcasse esse cenário. E a teoria de construção de Nietzsche, quando eu tomei conhecimento, para mim foi tão intuitivo, tão natural, eu diria, tão consequente essa ideia, que eu abarquei. Então eu vou trazer as duas visões ainda de forma esquematizada para vocês. Aqui tem a perspectiva convencional na letra A e a perspectiva de construção de Nietzsche na letra B. Observe que nós temos o tempo, começando no tempo T, acima, até o tempo T mais 1, e temos E, um ambiente, o ecossistema em um estado, e E mais 1, ecossistema em outro estado. Na teoria clássica nós temos o ecossistema, a seleção natural, agindo sobre as populações, através de uma herança genética, a gente tem essas populações em um outro estágio evolutivo. Como seria isso na construção de Nietzsche? Nós teríamos o ambiente agindo sobre as populações agindo sobre o ambiente, isso afetando a população, herdando isso. E o que é engraçado, além de herdar isso do ponto de vista genético, observem que a teoria de construção de Nietzsche propõe. Nós também estamos herdando ambientes. Uma geração pode modificar um ambiente e a geração seguinte vai herdar esse ambiente modificado. Aqui não colocarei na questão cultural, que funciona do mesmo jeito. Se colocarmos a espécie humana aqui, vamos ver que a espécie humana, uma outra geração, pode estar herdando culturalmente decisões que os seus ancestrais tomaram no passado. Então, na perspectiva convencional, a construção de Nietzsche é reconhecida como um produto de seleção natural, mas não como um processo evolutivo. A hereditariedade é principalmente genética. Na perspectiva da teoria da construção de Nietzsche, ela é reconhecida como um processo evolutivo. Aqui a herança genética desempenha um papel paralelo à herança, a herança ecológica desempenha um papel paralelo à herança genética. E aqui só podemos incluir a cultural, diríamos também que a herança cultural desempenha um papel paralelo à herança ecológica e à herança genética. Existem vários exemplos clássicos. Um exemplo mais clássico para nós etnobiólogos é o exemplo da domesticação de plantas e paisagem. Como nós, através das nossas escolhas e decisões culturais, domesticamos plantas, animais e paisagem. Exemplo clássico. E como isso alterou a evolução desses organismos, concordam comigo? Mas será que a gente já pensou como as nossas decisões afetam nós mesmos? A gente sabe que isso acontece. Mas de que forma? Vamos ver um dos exemplos mais clássicos da literatura, que antes acreditava que era exceção. Hoje se observa que é quase uma regra. Existem outros casos que repetem o mesmo cenário, que é o caso do cultivo de inhame na África Ocidental. Para cultivar inhame na África Ocidental, é preciso abrir clareiras na floresta. Prática que muitas sociedades indígenas das regiões tropicais fazem, não só para cultivar inhame, como para cultivar macaxeira e outras plantas de interesse para esses povos. Cultivando, abrindo clareiras, o que acontece? Formação de poças. Com a formação dessas poças, acontece um fenômeno interessante. É a propagação do mosquito da malária. Nessas poças você cria situação que favorece a propagação do mosquito da malária. E os estudos demonstraram que isso age como uma força seletiva que favorece, ou vamos dizer assim, aumenta a frequência do alelo da hemoglobina falciforme nas populações que praticam esse tipo de atividade. Ou seja, a frequência desse alelo faculta as pessoas resistência à malária. Entenderam a relação? Uma prática de cultivo de inhame afeta a população de mosquitos, que por sua vez gera uma pressão seletiva, fazendo com que aumente a frequência da resistência à malária nos povos. E as Ulisses, isso é muito simples. Existem evidências mais robustas, temos evidências mais robustas para aquelas pessoas mais céticas.
Então, quais seriam essas evidências mais robustas? Na letra A, nós temos a frequência desse alelo e a quantidade de chuva em populações da África, em pré-populações que cultivam iame. Em branco, populações que não cultivam iame. Qual a conclusão que nós temos? Populações que cultivam iame apresentam uma maior frequência do alelo de resistência à malária. E aquelas que não cultivam iame têm a menor frequência. Isso é uma evidência que essa prática pode estar afetando realmente a frequência desse alelo. Em B, como é que isso funciona? Aí vem, vou pegar esse exemplo clássico para transformá-lo para nós etnobiólogos e a gente começar a pensar em muitos dos fenômenos que a gente trabalha. Observa aqui, vou chegar perto, cultivo, frequência do alelo, que por sua vez aumenta o consumo e o plantio do iame, que por sua vez, por conta daquele exemplo anterior que eu mostrei, aumenta a frequência desse alelo. Aqui, como aumentou a frequência do alelo para anemia falciforme, o que é que uma cultura precisou fazer? Desenvolver medicamentos não só para tratar malária, como também para tratar pessoas que sofrem de anemia falciforme. Mas como houve a propagação de mosquitos nos cultivos de iame, o que essas populações precisaram também desenvolver? Pesticidas para o tratamento de mosquitos. O uso de pesticidas para o tratamento de mosquitos é que fez para as populações de mosquitos promover uma seleção de mosquitos resistentes aos pesticidas. Perceberam o efeito em cascada, que é mais interessante para nós, nesse exemplo clássico, que os teóricos usam, é a implicação etnobiológica que a gente está tirando agora. Quanto a essa prática, e nós, quando vamos chegar numa população, num grupo, para estudar o seu sistema médico tradicional, observamos, por exemplo, uma alta incidência de plantas para tratar anemia falciforme, ou uma alta incidência de plantas para tratar malária, uma grande diversidade de conhecimento, que pode estar atrelado não a um fator, a explicação simplista cultural, mas que pode ter um efeito cascata por trás dessa decisão, desse repertório, dessa farmacopeia tradicional. Ora, se isso pode acontecer com esse simples exemplo, o que é que pode estar acontecendo com outros cenários? Com outras decisões que nós, seres humanos, tomamos? A gente observa, por exemplo, a farmacopeia tradicional, o estudo do uso de plantas, e às vezes nós tiramos conclusões muito simplistas daquilo dali. Mas será que o uso de determinado grupo de plantas para determinado grupo de doenças não pode ser feito de uma prática cultural passada? E que hoje nós estamos observando um efeito em cascata, e que uma decisão de hoje pode gerar um efeito posteriormente? A gente costuma dizer que o conhecimento tradicional é dinâmico pelas forças de globalização, dinâmico pela sua própria natureza, mas dinâmico também pelas escolhas dos indivíduos, passadas, presentes. Um outro exemplo clássico, eu coloquei as implicações dessa evidência na perspectiva da etnobiologia evolutiva, evolução e adaptação de sistemas médicos tradicionais e farmacopeias. A minha hipótese é: será que pessoas em populações indígenas, pegando esse exemplo, que tem uma alta frequência do alelo da anemia falciforme, eles têm uma maior riqueza de plantas para tratar malária e anemia do que populações indígenas que não têm essa resistência e que não fazem essa prática? Eu não tenho essa informação. A partir desse dado eu consegui pensar um pouquinho nisso, né? E quais outros possíveis desdobramentos? Eu coloquei esse exemplo de pessoas, plantas arbóreas. Se eu estou numa cultura, nós sofremos uma alta incidência de malária, temos resistência por um lado a malária, desenvolvemos uma farmacopeia de plantas para tratar anemia e malária. A partir disso, nessa farmacopeia, nós começamos a fazer escolhas e tomar decisões a respeito das plantas que nós vamos utilizar. As nossas decisões podem afetar, então, as populações de plantas que estão ali disponíveis. Podemos usar mais um determinado recurso, menos um determinado recurso. Um recurso pode ser mais preferido, menos preferido. Posso conhecer muitos recursos, Christian, e utilizar efetivamente poucos, aquilo que você colocou. Isso não pode afetar a abundância desses recursos? Não pode ter levado, por exemplo, à domesticação de determinados recursos? Então, esse efeito de cascata. Por isso que, para mim, eu posso até ser ingênuo agora e ser entusiasta com essa teoria da construção de nicho. Mas, para mim, ela dá sentido a muitos cenários. E um outro exemplo clássico, esse me gusta muito,
É o exemplo da tolerância à lactose em adultos. E por que? Esse é um dos exemplos clássicos. Os psicólogos evolucionistas falam disso. Os ecólogos falam desse exemplo. E eu estou trazendo esse exemplo para a gente. O que acontece? Essa frasezinha aqui, a adoção da pecuária leiteira criou uma pressão de seleção que levou à disseminação de alelos da persistência da lactase em adultos. Quem sabe que, à medida que a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo a capacidade de digerir a lactose por conta da perda da produção de lactase. Acredita-se que os povos que começaram, principalmente na Europa, a adotar a pecuária leiteira, eles tenderam a criou-se uma pressão de seleção que favoreceu a presença do alelo que gera a persistência da lactase em adultos. Veja só esse exemplo aqui. Nós temos povos em algumas regiões que, em amarelo, são pastores, em azul não são pastores. Observe a persistência da variante genética que promove a persistência da lactase em adultos, mostrando que uma prática cultural, a decisão de ser agricultor ou ser pecuarista, afetou a nossa própria evolução. E não só a nossa própria evolução, porque naquele gráfico aqui, em DNC, a gente mostra quanto mais escuro significa maior diversidade. Ou seja, quando chegamos na cor vermelha, significa um hotspot, uma área quente. Sobreposição de pessoas tolerantes à lactose e diversidade de alelos de leites envolvidos, mostrando que a nossa própria prática pecuária também aumentou a diversidade genética de alelos de leites envolvidos. Então, esse dado muito interessante mostra uma decisão nossa cultural, você é agricultor ou você é pecuarista, mudou a nossa própria evolução. E nós nos perguntamos, será que isso é um caso com exceção à regra? Não. Alguns estudos têm mostrado que indivíduos tolerantes a álcool podem estar respondendo a essa mesma regra. Os indivíduos que são intolerantes a glúten podem estar respondendo a mesma regra. Então a gente começa a se perguntar, que ao longo da nossa história evolutiva, quando nós decidimos comer determinada planta ou tomar determinado medicamento, como isso pode ter afetado a nossa trajetória e determinar o que nós somos hoje, o que fazemos hoje. Se nós, como o doutor Lucida perguntou na fala do professor Ron, vamos estar mais suscetíveis a responder a um determinado medicamento ou não. Nós temos uma experiência com os índios Cunhô, aqui no Nordeste do Brasil, que são talvez a etnia que a gente diz mais, como é que eu digo, tenho medo de errar na palavra, mas culturalmente mais conservada, porque é a única que mantém o seu idioma nativo, o Iatê. E na nossa pesquisa que nós realizamos em 2007, estamos retornando para o grupo agora, eles diziam para a gente, não, a gente não toma medicamento, a gente pega o medicamento de farmácia, o que o médico passa, mas ele não faz efeito na gente. O que faz efeito na gente são as nossas plantas nativas. Será que não tem uma resposta nisso? Nessa história, nas decisões, na adaptação de um povo a um determinado ambiente, nas escolhas estratégicas que esse povo utilizou. Por isso que hoje se fala tanto, me corrijam os farmacêuticos que estão aqui, em farmacogenômica, que seria aquela medicina personalizada, adaptada ao genoma do paciente, porque a gente reconhece que as pessoas respondem de maneira diferente. Com isso, eu comecei a pensar em algumas coisas e trouxe algumas reflexões. O papel da coevolução entre genes e cultura na evolução da espécie humana e de outros organismos como plantas e animais. O nosso papel como potentes construtores de nicho. Interessante que agora nós estamos aqui nesse prédio, com as portas fechadas, no ar-condicionado, que isso pode, nesse momento, nós estamos passando por uma pressão seletiva. De que forma? Desenvolvendo determinadas doenças, por conta do ambiente fechado, a contaminação do ar-condicionado. E que isso pode ter uma resposta progenética. Nosso organismo responder com a imunidade. E com essa nova doença, a gente pode desenvolver um novo medicamento. E esse medicamento que a gente introduz nessa cultura pode ter respostas bastante diversas de nós. Aqui, nesse momento, nós estamos construindo um nicho e talvez mudando a nossa própria evolução e a evolução das gerações que vem aqui no futuro. E o conhecimento culturalmente aprendido e transmitido desempenha um forte papel na construção de nichos. E talvez nós, etnobiólogos, estamos dando pouca atenção, talvez, a esse processo, a tentar entender como esse processo é afetado no espaço e no tempo, a transmissão de conhecimento.
com uma frequência, aí vou pensar um pouco de forma mais genética, com uma frequência de determinado traço numa cultura, o uso de uma determinada planta, ele se distribui em um determinado grupo social. Como, por exemplo, o efeito de status de um indivíduo de importância afeta a disseminação de um traço em um determinado grupo. Então, tudo isso são reflexões que eu passei a ter a partir dessas nossas leituras, a partir da construção linguística. Vocês esperam que eu terminasse aqui, com algumas reflexões. Eu vou fazer uma coisa contrária. Eu vou terminar com uma hipótese. Eu batizei essa hipótese com pouca originalidade, chamada hipótese dos avós. Porque existe uma hipótese da avó, grande moda. Eu disse, não quero a hipótese da avó, quero a hipótese dos avós. Vou dar crédito aos homens e às mulheres ao mesmo tempo. Eu não queria ser nem machista nem feminista nessa minha hipótese. O que seria isso? Os cientistas descobriram que na nossa espécie aconteceu um fenômeno muito interessante. Nós, ao longo da nossa história evolutiva, nós vivíamos pouco. Tendíamos a morrer por volta dos 25 a 30 anos de idade. Aconteceu alguma coisa, principalmente há aproximadamente 30 mil anos atrás, que isso mudou completamente. Nós passamos a viver muito mais. E nós passamos a viver muito mais por quê? Será que aconteceu do ponto de vista biológico algum processo que facultou que a nossa espécie, nos últimos 30 anos, os 30 mil anos, passasse a viver mais e passasse dos 25, 30 anos de idade, ou foi uma decisão cultural? Foi algo na nossa cultura que fez com que uma decisão fez com que a gente passasse a viver mais. Alguns acreditam que inovações culturais fizeram isso. Aí vejo o poder de uma inovação cultural. E talvez essa inovação cultural foi a existência dos avós. Mas Luiz, como assim os avós? Os avós chegaram, é etnobiologia para os avós. Então, viver tempo suficiente para ser avô foi algo que ocorreu relativamente tarde na evolução humana. Grande elevação se passou há cerca de 30 mil anos atrás, o que pode ser responsável pela súbita mudança cultural. Porque também, a partir disso, houve uma grande mudança cultural, aperfeiçoamento dos estilos. Aí a pergunta é, quanto mais tempo você vive, mais você acumula cultura, mais acumula informação. Então os avós passaram a ser importantes para quê? Na transmissão de cultura. Então os cientistas acreditam que a partir disso, transmitindo informação através dos avós, acumulando cultura, as sociedades puderam se desenvolver. Sociedades mais diversas, com maior quantidade de núcleos familiares, tenderam a ser mais criativas e inovativas, segundo algumas hipóteses. E a ideia, a longevidade, promoveu o acúmulo e transferência de informações, papel importante na transmissão de conhecimentos ecológicos e na inovação cultural. Eu diria, principalmente, conhecimento ecológico, porque a experiência do avô ou da avó permitiu, não coma essa planta que ela é venenosa, não caça esse animal desse jeito, não se alimente dessa planta, não se alimente desse jeito, use esse medicamento, não use esse medicamento. A partir de uma possível decisão cultural, vislumbramos todo um cenário que mudou a nossa evolução, a evolução da nossa espécie. O aumento da variação cultural, por conta disso, essas variações, obviamente, competem com a aptidão diferencial, lógico. Informações de determinados grupos familiares podem ser melhor adaptadas a uma determinada situação do que outras. E onde que entra a etnobiologia nisso? Eu, pensando nisso, lembrei do artigo recente do grupo da Natália Hanazaki, com a colaboração da doutora Ina, sobre a questão da diferença de conhecimento em plantas entre pessoas jovens e adultos. A gente tem tratado essa questão de forma muito simplista. E eu pergunto, será que a gente tem dado a devida atenção a esse cenário da participação dos mais velhos, dos avós, na transmissão do conhecimento, na diversidade do conhecimento, já que eles foram tão importantes para mudar a evolução de toda a nossa cultura e sociedade? Será que hoje eles não estão fazendo isso ainda? A gente não está dando a devida importância porque estamos preocupados em saber mais, saber menos, e não no papel qualitativo, talvez, desses indivíduos de uma cultura? É o que eu deixo para a gente. Obrigado pela atenção de vocês.